Antes de fazermos a leitura da palavra. Em 1831, com apenas 5 anos de idade, Pedro de Alcântara assumia o trono como o segundo imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro II. Quem sabia disso? Alguém aqui sabia desse fato? Alguns, né? 5 anos de idade, irmãos. Por causa da sua pouca idade, diferentes grupos políticos passaram a disputar o controle do país, gerando um período de grande instabilidade. Durante esses anos, o jovem Pedro recebeu uma formação excepcional. Tornou-se profundo conhecedor de línguas, ciência, política e religião, desenvolvendo uma mente brilhante e curiosa. Em 1840, aos 14 anos, foi declarado maior de idade e assumiu de fato o governo do Brasil. 14 anos, irmãos. Em pouco tempo, conseguiu unificar o país, estabilizar o cenário político e conduzir o império a um período de relevância internacional. Eu, com 14 anos, estava caindo de skate. Só um parênteses aí. Seu reinado foi marcado por modernização, diplomacia e amizade com grandes figuras do seu tempo. Para vocês terem uma ideia do quão relevante, do quão benquisto Dom Pedro era, ele foi o cara que recebeu a primeira ligação do telefone, quando o telefone foi inventado. Olha que legal. Ele foi a primeira pessoa a ouvir uma voz por um fio em uma exposição da invenção de Graham-Bell. Foi um rei jovem, dotado de prestígio, liderança e sabedoria. Qualidades que normalmente se atribuem a homens muito mais velhos. Imagina, né? Um menino jovem decidiu pegar as rédeas de um país e se tornou um rei relevante. E hoje, irmãos, vamos ouvir sobre um outro jovem que, assim como Dom Pedro II, tinha idade de menino, mas tinha postura de homem. A diferença é que este rei não está nos livros de história, mas nas páginas do livro sagrado que nós seguimos. Eu queria que vocês agora abrissem a Bíblia rapidamente em 2 Crônicas, no capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Nós vamos ler os primeiros versículos aí, 1, 2 e 3. 2 Crônicas 34, versos 1, 2 e 3. Passamos a leitura. Todo mundo achou? Tá fácil hoje, né, com o celular? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Oremos, irmãos. Meu Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, para que possamos estar abertos a receber a mensagem, o recado que o Senhor tem para nós. Que esse recado ele não entre somente nos nossos ouvidos, mas que ele penetre na nossa alma e possa verdadeiramente causar transformação, mudança. Que possamos sair daqui, meu Pai, um pouco mais parecido contigo, exalando, Pai, a Tua imagem, mais santos, mais próximos de Ti, meu Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite, de forma pública, te cultuar,
de forma pública, podemos pronunciar, proclamar o teu evangelho. Nos deixe tirar proveito disso, meu Deus, e aprender mais de ti, meu Pai, nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Quem foi o rei Josias? Josias foi filho do rei Amon e neto do rei Manassés. Para a gente entender sobre o rei Josias, precisamos primeiro, né, entender um pouco sobre esses reis que vieram antes dele, os seus antepassados. Primeiro nós vamos falar do seu avô. O avô de Josias foi o rei Manassés. Manassés também é um rei que começa a reinar muito jovem. A Bíblia nos conta, em 2 Reis 21, que ele assume o trono com 12 anos, bem jovem, e o seu reinado é bem longo, né? Ele reina por 55 anos. E a Bíblia também nos conta que o rei Manassés foi um rei cruel, olha aí. Ele foi entregue à idolatria, completamente influenciado pelas religiões dos povos que viviam ao redor de Jerusalém. E, além de tudo, ele foi um profanador do templo. A Bíblia nos conta, né? Se a gente acompanhar ali a leitura do capítulo 21 de 2 Reis, não precisa abrir, você pode conferir depois. Nos conta que ele reconstrói altares idólatras que foram destruídos por Ezequias, um rei que veio antes dele. Ele levanta altares a Baal, faz um poste ídolo a Asherá. Ele prestava adoração aos astros do céu, ele prestava adoração às estrelas. Ele constrói altares pagãos dentro do templo. Ele também, queridos, chega num absurdo de sacrificar o seu próprio filho, jogando no fogo. Um ritual que era típico de adoração ao deus Moloque. Olha que homem louco, né? Também em Israel, no tempo do rei Manassés, era comum observar a prática de feitiçaria, adivinhação, consulta aos médiuns, aos espíritos. E não só a conduta do rei Manassés era errada, mas como ele induzia o povo a ter uma conduta errada. A Bíblia nos conta que Manassés ele faz o povo voltar, né? Ele faz a nação voltar a muitas das práticas pagãs, dos reinos que foram expulsos ali da terra, ao meio do povo novamente. Deus levanta profetas para anunciar juízo contra Israel, dizendo que eles fizeram pior e que o juízo de Deus viria sobre eles. Deus já havia castigado pessoas, Deus havia inclusive usado o povo de Israel para levar a sua ira e punição sobre alguns povos ali. E agora profetas se levantaram dizendo ao reino de Israel que tudo que eles faziam era ainda pior do que o que aqueles povos tinham feito. Deus declara então que trará calamidade sobre Jerusalém por causa do pecado deles. E então, depois de alguns anos, Manassés ele é levado cativo pelos assírios. A Bíblia nos conta que ganchos foram colocados nos seus narizes e eles foram acorrentados uns aos outros, foram levados em cativeiro. Manassés, então, irmãos, ele vive tempo suficiente para reconhecer o quão imprudente tinha sido o seu caminho, o quão tortuoso tinha sido o seu caminho e o caminho que ele levava o povo.
Então, no fim da sua vida, ele se arrepende. Deus restaura o trono de Judá. Ele remove deuses estranhos, ídolo, e restaura o altar do Senhor. Esse aí é o avô de Josias. Morre velho, se arrepende, tenta corrigir um pouco dos erros que ele havia cometido. Mas então, quando ele morre, o seu filho Amon assume o trono. Amon, o pai de Josias. Amon começa a reinar aos 22 anos, e o seu reinado dura apenas 2 anos. É um reinado bem curto. Sobre Amon, a gente pode encontrar relatos sobre a vida dele em 2 Reis, no capítulo 21. Basicamente, no seu reinado, ele fez exatamente o que ele aprendeu com seu pai. E, infelizmente, ele teve uma vida curta, que não deixou com que ele se arrependesse. Ele faz o que é mal aos olhos de Deus, assim como Manassés havia feito. Ele serve e adora os ídolos que o seu pai havia adorado. Não se humilha diante do Senhor, ao contrário. Ele morre sem ter o privilégio e a chance de se arrepender como seu pai. A morte dele se dá porque os seus servos conspiram contra ele e o matam em casa. E em seguida, o povo mata os conspiradores e o trono fica vago. E o povo declara o jovem Josias como rei. Chegou o nosso menino. Isso tudo, irmãos, nos ajuda a entender o quão perverso, corrompido, era o ambiente que Josias cresceu. Um vô doido, idólatra, profano, doido porque o cara pegou o filho e tacou na fogueira, gente. Imagina. E depois um pai que, ao invés de aprender com os erros do avô, resolveu fazer tudo igual. E por causa de uma loucura de família dessa, um menino de 8 anos acaba sendo proclamado rei. Enfim, cá estamos. No trono de Judá, um menino de 8 anos, depois de 2 reinados perversos, de um avô e de um pai. Irmãos, o que esperar de um menino de 8 anos? Vamos fazer um pouquinho mais fácil de entender isso aqui, O que se esperava de você quando você tinha 8 anos? Quais eram as expectativas dos seus pais ao seu respeito quando você tinha 8 anos? Sei lá, quando eu era pequeno, o auge de qualquer criança seria ser bom de bola. De qualquer menino seria ser bom de bola. Eu não era bom de bola, não. Era muito ruim. Sei lá, minha mãe esperava todo dia que eu voltasse para casa inteiro. Me quebrava demais. Meus pais provavelmente, irmãos, esperavam que eu fosse uma criança alegre. Acho que todo pai espera isso dos seus filhos. Obediente, aplicado aos estudos, exemplar. Acredito que, a respeito de Josias, essas eram as expectativas. Mas com parênteses, ele tinha 8 anos e era rei de Judá. Deus deu providência para que esse menino recebesse boa educação. Mas, irmãos, eu acredito que a maior educação que nós podemos receber vem através dos exemplos. E nós já vimos que no caso de Josias,
ele não teve bons exemplos. Quando o tema era ser um bom líder, ele não foi muito bem instruído. Ele tinha o exemplo do avô e ele tinha o exemplo do pai. A análise do contexto, então, da vida de Josias, daquilo que se podia esperar do reinado dele, era desfavorável, humanamente falando. Mas, irmãos, olha que interessante, a postura de Josias, na idade de 16 anos, é algo surpreendente. 16 anos. Se observarmos a palavra de Deus em 2 Crônicas 34, vemos que Josias ouve falar de Davi e resolve seguir e se devotar ao Deus de Davi. É interessante notar que Josias não é mais visto e ele não é indicado nas páginas da Bíblia como descendente e filho de Amon ou de Manassés. A Bíblia vai se referir a ele como descendente de Davi, como filho de Davi. Até no trecho que lemos aqui, né, menciona Josias como Davi sendo seu predecessor. A Bíblia diz de forma bem clara que Josias decide seguir os passos do seu predecessor, Davi. E um menino de 16 anos parece ter tido naquela idade um verdadeiro encontro com Deus. É o que eu consigo ver. 16 anos, irmãos. Para refletir, o que você estava fazendo com 16 anos de idade? Eu acho que eu estava caindo de skate. Tentando ficar em pé, pelo menos. Eu queria que vocês prestassem atenção, meus amados, que esse encontro que Josias parece ter tido com Deus não se deu através de visão. Deus não apareceu, uma luz piscante, não. Não foi um momento de emoção, ele não simplesmente sentiu o coração bater, uma vozinha dentro da cabeça dele, não. E nem algo do tipo. O menino, a partir daquele momento, resolve buscar e conhecer a Deus. A Bíblia diz que ele se dedicou em conhecer o Deus de Davi. Ele queria saber sobre aquilo que agradava e sobre aquilo que não agradava a Deus. Somente isso. Um menino de 16 anos, munido de poderes. Eu não tinha dinheiro quando eu tinha 16 anos, ele era rei. Um rei, né? E qual é a postura desse menino de 16 anos, munido de poder, sentado num trono? Ele fecha a boca e aprende. Você quer uma postura maior de sabedoria do que se rebaixar e ouvir? Quando eu era jovem, né, quando eu tinha meus 16, 18 anos de idade, eu achava que eu sabia de tudo, irmãos. Eu nunca tive dificuldade na escola, então eu achava que o mundo estava nas minhas mãos. Eu achava que eu tinha resposta para todos os dilemas do mundo. Eu não sei o que os meninos de hoje discutem, mas eu sei que no tempo que eu estava na escola se falava muito sobre aquecimento global, ecologia, e eu falava, eu vou salvar o mundo. Eu sei como parar toda essa catástrofe. E os professores falavam para a gente assim, o futuro está em suas mãos, você vai conseguir. Era isso, a gente saía da escola, eu vou conseguir. Vamos acabar com a poluição. Meus irmãos, e a cabeça de... Deixa eu voltar aqui para onde eu perdi minhas notas aqui. A cabeça dos jovens, né, em maior ou menor grau, funciona dessa forma. É incrível quando a gente está no auge da juventude, né? A gente acha que é todo poderoso, a gente tem resposta para tudo, a gente conhece tudo, a gente sabe das coisas mais do que os nossos pais.
Quando eu era mais jovem, né, eu tinha computador, eu sabia mexer no computador, eu sabia escrever um e-mail, eu sabia mexer no Word, no Excel, coisa que meu pai e minha mãe não sabiam, né? Eu sabia resolver um problema online, né? Hoje em dia os meninos olham para a gente da mesma forma. A gente sabe de tudo. Agora imagina para um menino que era rei, com 16 anos, tinha todo o poder do mundo nas mãos. E ao invés de abraçar a arrogância que nós abraçamos na nossa juventude, ele senta e ouve. Isso é sabedoria. Eu, com 16 anos, eu tinha planos, eu sabia mais ou menos tudo o que ia acontecer na minha vida. Eu lembro que eu tinha acabado de ingressar num conservatório de música e eu já sabia exatamente quanto que eu ia prestar vestibular para entrar na faculdade. Eu tinha minha carreira toda desenhada na minha cabeça. O problema é que Deus tinha outros planos para mim. Deus queria outra coisa para mim. E é difícil quando o chão que você construiu desaparece debaixo do seu pé. Mas graças a Deus por isso. São as coisas que Deus faz por nós. Irmãos, eu queria só parar um pouquinho aqui na nossa história para a gente tirar algumas lições de tudo que a gente ouviu até agora. Pastor Kleber, pode ter aplicação no meio do sermão ou tem que ficar só no final? O pastor Kleber autorizou. Então, se o pastor Kleber autorizou, eu vou fazer agora. Primeiro, irmãos, seu contexto não vai definir o seu destino. Para vocês terem uma ideia, meu pai, ele era pai de santo em um terreiro de Umbanda. Ele ainda é espírita, ele só não é pai de santo mais. Eu já frequentei esse ambiente por muito tempo. Por algum período da minha vida, esse terreiro acontecia no fundo da minha casa. Mas, irmãos, isso não definiu o que eu seria de fato. Glória a Deus por isso, né? Segundo, irmãos, nós podemos escolher os exemplos que vamos seguir e o que vamos fazer de diferente dos exemplos que nós temos para seguir. Eu não estou falando que meu pai foi um pai horrível, não. Tá? Meu pai, na verdade, super pai, um ótimo pai. Só que meu pai era um pai espírita, dado a mulheres, nunca foi um homem tão fiel nos seus relacionamentos. Desde que eu me lembro, desde que eu me conheço, tenho memórias, eu vejo meu pai envolvido com jogos. Eu lembro que os fins de semana que eu passava com meu pai, era geralmente do lado de uma mesa de truco, onde ele jogava, apostava dinheiro e tudo mais. Meu pai já trabalhou no jogo do bicho. Esse era o exemplo que eu tinha para seguir. Mas, irmãos, Josias, ele tinha um pai, um avô ruim, mas ele decidiu seguir um exemplo bom. Um exemplo de um antecessor que ele tinha ouvido falar e que ele decidiu seguir o Deus desse antecessor. Eu, irmãos, nos fins de semana que eu não passava com meu pai, geralmente minha mãe levava a gente para a casa de um tio meu. E esse tio meu me levava para a igreja. A gente sempre acompanhou ele nos fins de semana. Toda vez que a gente estava na casa desse tio, a gente ia para a igreja, a gente ouvia da palavra, a gente cantava no coral da igreja. Eu podia ter escolhido seguir o exemplo do meu pai, mas eu também podia olhar ao redor e procurar um exemplo bom para seguir. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, irmãos, olha que curiosidade. Eu tinha mais ou menos a idade que Josias assumiu o trono. Quando a minha avó sofreu um derrame e por causa ela precisava fazer fisioterapia para voltar a andar e tudo mais,
ela foi morar lá na minha casa, lá na casa onde eu vivia com a minha mãe. E a minha avó, sempre uma cristã muito devota, mesmo com as condições que ela tinha, ela não queria ficar sem ir na igreja. E eu era o menino que acompanhava ela para a igreja. E todo domingo vinha um carro buscar ela, e eu ia junto no carro. Lá na igreja ela tinha um assento especial para ela, porque ela tinha uma forma certa de sentar. E durante o período que minha avó passou na minha casa, eu ia junto com ela para a igreja. Mais tarde, irmãos, mais ou menos na minha adolescência, quando um vazio grande assumiu meu coração, eu podia ter seguido o exemplo do meu pai, mas o que realmente aconteceu é que eu sabia o endereço da igreja que minha avó ia. E Deus me levou até lá. Josias, irmãos, tinha o exemplo do pai e do avô, mas preferiu seguir o exemplo do seu antecessor Davi. Irmãos, escolha os exemplos que você vai seguir. Todos nós temos uma escolha para fazer. Então, escolha os exemplos que você vai seguir. Terceiro, irmãos, pratique humildade e sabedoria. Não importa quão jovem ou quão velho você seja, tão louco ou tão sábio que você se considera. Sempre é hora de ouvir e aprender. Não importa, irmãos, se você tem todo o conhecimento do mundo, esse conhecimento não pode fechar os seus ouvidos. Não importa se você é sábio, não importa se você tem 30, 40 anos de evangelho, isso não pode tapar os seus ouvidos para aquilo que Deus precisa fazer em você e através de você. A minha oração é que hoje, com quase 36 anos, eu tenha a maturidade e a sabedoria que Josias teve com 16. De saber que todas as convicções que eu construí durante toda a minha vida podem ser tolice, e que ouvindo a voz de Deus, eu posso mudar de opinião. A gente precisa estar disposto a ouvir, irmãos. Vamos voltar para a nossa história. A Bíblia nos conta que 4 anos depois de ter esse encontro com Deus, e de ter aprendido e seguido o Deus de Davi, seu antecessor, aos 20 anos de idade, Josias começa a consertar tudo que estava errado em Judá e em Jerusalém. Olha que interessante, né? Ele aprendeu e se dedicou ao Deus de Davi. Ele aprendeu o que agradava e o que desagradava a esse Deus. E então, ele resolveu colocar em prática e observar ao seu redor. E ele percebeu que a situação não estava nada legal. Por todo o território de Israel, haviam sido erguidos altares, ídolos, pontos de adoração a deuses pagãos. E Josias, um jovem rei, começa uma cruzada com o objetivo de acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. E além disso, irmãos, ele é responsável por uma reforma muito profunda no templo de Jerusalém. Porque até o templo tinha sido depravado. E olha, irmãos, como que é valioso, né, a gente conhecer a vida de um rei como esse. Deus ilumina ele, ainda jovem, e através de iluminar esse homem, né, Deus acaba iluminando toda uma nação. Com 20 anos. Um povo que
foi convidado a se arrepender e a renunciar uma vida de idolatria e pecado. Um jovem de 20 anos mudando a realidade de um país através do poder de Deus. Enquanto os nossos jovens, irmãos, são estimulados a correr atrás e, no máximo, mudar a sua própria realidade. Os jovens que estão aqui, por favor, eu queria que você se perguntasse: a quem eu estou abençoando através da minha vida? Eu estou abençoando somente a mim mesmo? Você que está prestes a escolher uma profissão, por qual motivo você está escolhendo essa profissão? É só por causa do dinheiro? É só para se abençoar? É só para ter para si mesmo estabilidade? Como eu vou fazer o bem com o caminho que eu estou tomando? Se pergunte, jovens. Como eu vou ajudar as pessoas a se achegarem a Deus através da minha profissão, através da minha carreira? Eu queria ter me perguntado isso na hora de escolher um curso, a minha carreira, ingressar numa universidade. Na maioria das vezes, nós somos incentivados por nossos pais a escolher o curso que paga mais. Às vezes nem a sua vocação. Às vezes você nem leva jeito para aquilo. Mas está na hora da gente mudar isso. Você que ainda tem a chance, jovens que estão aqui, por favor, me ouçam. Esse menino com 20 anos estava mudando um país inteiro. E ele não era um líder religioso, não. Ele era rei, ele era um líder político. Ele tinha uma carreira. E ele colocou essa carreira à disposição do reino. Ele não era um sacerdote, ele não era um homem do templo. Você talvez não vai precisar pegar um microfone para falar. Você talvez não vai precisar se levantar aqui e abrir a Bíblia. Mas através da sua vida, pessoas podem ser abençoadas. Saiba escolher uma carreira que vai abençoar outros, que vai fazer outros chegarem a Deus. Comece agora a traçar uma estratégia que vai levar ao sucesso da pregação do Evangelho através da sua vida. Nem todos são chamados a se levantar, como os nossos irmãos que nós percebemos hoje, a viajar para um país distante e ser missionários. Não. Mas se Deus te deu uma vocação, se Deus ele te deu um talento, isso precisa servir de alguma forma mais do que só para te trazer dinheiro. Nós que somos pais, vamos incentivar os nossos filhos a serem proclamadores do Evangelho através daquilo que eles vão fazer na vida. Irmãos, durante a restauração do templo, olha que interessante, um homem, durante a restauração do templo que Josias promoveu, um homem achou um dos livros de Moisés. Estava lá, no meio da bagunça. Agora eu queria só que vocês imaginassem o quão distante aquele povo estava da vontade de Deus. A ponto de sequer eles não tinham uma referência para seguir, eles não tinham um livro para abrir. E quando foram arrumar a bagunça tudo, achou um livro embaixo de qualquer coisa lá. A Bíblia conta que
a leitura do livro, a leitura pública do livro, tocou tanto o coração do rei, quanto de todo o povo. E o povo inteiro caiu ao chão em arrependimento e lamento. Olha que interessante. O que mudou a realidade daquele povo? O que mudou a realidade daquele rei e daquela nação? Eles acharam uma Bíblia, abriram ela e leram. Olha que incrível o poder da palavra de Deus. Eles leram a Bíblia. Eles abriram o livro, eles leram o livro e as lágrimas rolaram. Eles se humilharam, eles rasgaram as suas vestes. Eles se arrependeram, porque cada palavra que saía daquela leitura ia de confronto inteiramente com aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo tudo errado. E quando o irmão começou a ler a Bíblia ali perante todo mundo se envergonhou. Todo mundo se arrependeu. Todo mundo foi impactado por aquela mensagem que estava sendo lida. Não existe convicção dentro de nós que possa resistir à abertura do livro sagrado, à palavra de Deus. Você pode estar convicto de qualquer coisa. Mas eu te convido, abra a Bíblia e ouça o que a Bíblia está dizendo para você. Eu não estou dizendo, irmãos, para abrirmos a Bíblia e procurarmos confirmação das nossas vontades. Não é para você abrir ali e tentar se justificar através da Bíblia. Justificar as suas ações, justificar as suas opiniões, as suas posições. Essa verdade contida na Bíblia, ela vai nos confrontar, ela vai nos embaraçar, vai nos fazer sentir mal muitas vezes. O remédio vai ser amargo, irmãos. Às vezes, vamos perder os nossos luxos, o nosso conforto. Às vezes, nós vamos ter que admitir que erramos, nós vamos ter que mudar a nossa opinião, nós vamos ter que pedir perdão a Deus, nós vamos ter que pedir perdão para outras pessoas. Às vezes, nós vamos ter que iniciar do zero. A gente vai ter que aprender com quem um dia aprendeu com a gente. A gente vai ter que ouvir quem um dia ouviu a gente. Esse é o poder da palavra de Deus. E é o poder que a palavra de Deus tem sobre a nossa vida. Eu com 20 anos, irmão, lá atrás, eu já tinha uma carreira mais ou menos funcionando. Eu ganhava relativamente, financeiramente, né? Eu ganhava um pouquinho melhor do que os meus amigos da mesma idade. Mas o que eu fazia não era compatível com a vida que Deus estava preparando para mim. E o que eu fazia nem era pecado, viu, irmãos? Eu estou falando da minha profissão, era uma profissão normal, mas que era totalmente incompatível com a família que eu estava prestes a começar com a minha esposa. Eu tive que largar a minha carreira inteira, a minha experiência toda, e tentar fazer outra coisa, porque era isso que Deus queria para mim. Comecei do zero, tive que aprender tudo de novo. E às vezes a palavra de Deus faz isso com a gente. Graças a Deus eu tive sabedoria lá atrás, né? Hoje em dia eu estaria divorciado se eu tivesse continuado na minha profissão anterior. Mas Deus deu graça. A gente não pode ter medo de tomar a decisão, de às vezes descer do patamar que estamos. Porque a palavra de Deus nos confrontou e nos mostrou que o caminho é diferente. Cabe a nós exercer uma prática de humildade
e de confiança, entendendo que aquele que nos sustenta é Deus. Aquele que nos dá o sustento, aquele que nos traz mantimento é Deus. Para Josias, governar como pai ou como avô seria fácil. Ele seria mais um tirano. Ele teria o apoio de todo mundo que estava no esquema. Se tinha gente corrupta, ele podia ser corrupto junto. Ele podia fazer tudo igual. Só que a palavra de Deus foi lida. O livro se abriu. Pum. E ele falou, nossa, está tudo errado. A gente precisa mudar. As coisas precisam ser diferentes. Então o rei convoca todo o povo. E juntos eles fizeram um pacto de obediência para com o Senhor. Através da leitura da palavra, eles tinham percebido que muita coisa que eles deviam estar fazendo, eles não faziam mais. Muitas coisas que eles deviam estar observando, eles não observavam mais. E ali todo mundo levanta a mão, ora a Deus e fala, a partir de hoje nós vamos fazer novamente. Eles também perceberam que muita coisa que eles não deviam fazer, fazia parte da vida deles. E estava na hora de cortar. E eles fizeram um pacto com o Senhor, dizendo, nós não vamos fazer mais aquilo que te desagrada a Deus. Eles abandonam toda a prática pagã e retornam à vontade de Deus para o seu povo. E sabe o que é que eles fazem? Depois de muito tempo, eles se reúnem e celebram uma Páscoa. Olha que lindo. Eles fazem algo que fazem com que eles lembrem que o Deus que eles serviam era o mesmo Deus que tirou seus antepassados do Egito. E o mesmo Deus que os conduziu pelo deserto e que deu a eles uma terra. O único e verdadeiro Deus digno de louvor e adoração. Eles vão lá e celebram uma Páscoa. Agora a gente vai ter que fazer direito. Não é possível. A Páscoa era a aliança que eles tinham com Deus. E eles retomaram aquela aliança. Eles fizeram lindo, né? Foi a maior Páscoa celebrada desde os tempos dos juízes. Eles fizeram direito. Irmãos, quando nós de tempos em tempos celebramos a ceia do Senhor, que façamos de coração aberto. Que nós possamos usar, né, daquele memorial para lembrar do sacrifício de Cristo por nós. Para que possamos nos arrepender. Para que possamos refletir pelos caminhos tortuosos que nós todos os dias escolhemos. Nós escolhemos toda vez o mesmo erro, toda vez o mesmo vacilo. Que em nome de Jesus, irmãos, nós possamos aprender com a vida desse rei. Um menino cheio de poder, um menino que ele podia ter seguido o caminho mais óbvio. Ele podia ter seguido o caminho mais fácil. Mas ele resolveu seguir o caminho que Deus queria para ele. Para terminar o sermão, eu queria fazer a leitura de um verso. Eu queria que vocês me acompanhassem nessa leitura. Em 2 Reis, capítulo 23. Versículo 25. 2 Reis 23, 25.
A Bíblia diz assim a respeito de Josias: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem antes nem depois houve um rei como ele. Um menino que começou a reinar com 8 anos de idade. Um menino que aos 16 anos toma a decisão de seguir o Deus de Davi. E um jovem que com 20 anos muda a realidade de um país. Que Deus nos abençoe a seguir um exemplo, a seguir o exemplo dele. Que o nosso ouvido esteja aberto a ouvir aquilo que Deus diz. Curvem as cabeças, vamos orar. Pai, gloriosa é a tua palavra, meu Deus. A tua palavra é poderosa. A tua palavra, meu Pai, pode transformar gerações. E assim, meu Deus, como a tua palavra fez na vida de Josias, assim como a tua palavra fez naquele povo, que a sua palavra também possa nos mudar todos os dias. Que o nosso entendimento, meu Deus, possa ser transformado, possa ser renovado. Que através, Pai, do seu chamado, nós possamos todos os dias levantar a mão e dizer: eu escolho obedecer a Deus. Nos ajude, Pai, a fazer as escolhas certas, a seguir os exemplos certos. Nos ajude, Pai, a negar os nossos prazeres, a negar as nossas vontades. Nos ajude, meu Deus. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, meu Deus. Que nós possamos ser mensageiros do Senhor onde quer que passamos. Nós possamos ser, Pai, mensageiros da Tua palavra, meu Deus. Não de um evangelho fácil, mas do evangelho que confronta. Da palavra de Deus que transforma vidas e que levam vidas ao arrependimento. Meu Pai, tira de nós a timidez que não nos deixa admitir, Pai, quando estamos errados. Que não nos deixa admitir, Pai, quando erramos. Que não nos deixa mudar a conduta, meu Pai, que te entristece. Em nome de Jesus te pedimos, Deus. Nos transforma todos os dias como o Senhor transformou Josias. Como o Senhor transformou aquele povo, meu Deus. Que o Teu Evangelho venha transformar-nos, Pai, todos os dias. É a oração que eu faço nessa noite em nome de Jesus. Amém.